Olá, eu sou o reverendo Ricardo Chaves Fukuzawa, pastor presbiteriano, e hoje vou pregar no livro de Provérbios, no capítulo 19, verso 20. Por favor, acompanhe a leitura. Ouve o conselho e recebe a instrução, para que seja sábio nos teus dias por vir. A vida pode ser descrita de várias formas. Alguns já descreveram a vida como um tipo de maratona, corrida de longa distância. Outros já descreveram a vida como um sopro, acerca da sua brevidade, acerca de como ela pode ser limitada em tempo. Eu, particularmente, gosto da descrição da vida como um rio em seu curso. E esta imagem da vida como rio nos ajuda a entender um pouco mais este texto. A imagem da vida como um rio, onde cada um de nós recebe um bote e 2 remos para poder trafegar neste rio da vida. Tomemos como nosso primeiro remo no nosso texto, esta primeira parte que diz: ouve o conselho e recebe instrução. Ora, acho que você já sabe, ouvir não é algo fácil. Ouvir requer muito autocontrole. Porque quando nós ouvimos alguma coisa que talvez temos algum desconforto pessoal com aquele que fala, nós temos vontade de interromper. Ou mesmo, quando nós ouvimos alguma coisa e não gostamos do assunto, nós queremos evitá-lo ou não tocar no assunto. Ouvir é difícil, requer treino. Não são todos aqueles que têm condições de ouvir o outro, infelizmente. Somos muito pouco treinados nesta área. Faça, por exemplo, a seguinte prática. Procure uma pessoa. Peça para ela falar com você durante 3 minutos seguidos, sem interrompê-la, sem menear com a cabeça, apenas lhe dando a oportunidade dela falar e você ouvir. Faça esse exercício. Todos aqueles que já fizeram confessam que é muito difícil, porque sentem vontade de concordar, sentem vontade de interromper, porque nós não temos um treino de ouvir. Ouvir, de fato, é muito difícil. E ouvir conselhos ainda mais. A nossa cultura popular, ela não acolhe bem a ideia de ouvir conselhos. Talvez você já tenha ouvido esse adágio popular: olha, se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Esse adágio popular tem uma orientação valorizando o dinheiro. Não é uma atitude sábia. Veja, mais inteligente foram os reis dos tempos outroras, do qual a Bíblia registra um ou outro, onde era muito comum nas cortes de reis que são representadas no Antigo Testamento, reis terem conselheiros, pessoas sábias que poderiam dar a sua opinião em determinados assuntos. Eles sabiam que era importante ter um bom conselheiro para exercer um bom governo, estes reis que a Bíblia descreve a sua corte. Nesse quesito, eu acredito que o cristão ele é muito bem afortunado, porque nós temos não apenas um conselheiro, nós temos o inverso, nós temos um rei que nos aconselha. Ele é chamado de maravilhoso conselheiro. Eu me refiro à pessoa de Jesus Cristo. Ele, na sua bendita palavra, na Bíblia, nos aconselha em todas as situações às quais nos sentimos ameaçados. Por exemplo, se estamos irados, ele nos diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira, calme-se. Se nós estamos tristes, ele diz: busque a Deus em oração. Se está triste, fale com o Pai. Portanto, nós temos, a nós cristãos, essa grande alegria de ter Jesus Cristo
nosso maravilhoso conselheiro. Ele é o nosso primeiro remo desse texto que eu acabei de ler. Ouve o conselho, sobretudo ouça o conselho da palavra de Deus. Vamos agora nos deter no segundo conselho, no segundo remo que oferece o nosso texto para transitarmos no curso do rio da nossa vida. O segundo remo pode ser considerado esta segunda parte do versículo. Recebe a instrução. É possível que você não saiba, mas a palavra instrução, principalmente em Provérbios, pode ser traduzida por disciplina, e às vezes é mesmo. Por exemplo, em Provérbios, no capítulo 21, verso 15, a mesma expressão instrução, ela é traduzida por disciplina. Diz assim: a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Receber instrução, portanto, está associada à ideia de disciplina, está associada à ideia de dor necessária para aprender. Nesse momento eu preciso dizer, e quero que preste muita atenção nisso, Deus, Ele é o nosso sumo professor. E as dificuldades da vida que nos trazem dor são para a nossa disciplina. Eu sei que, independente dos anos que você possa ter, já deve ter tido essa experiência. A nossa vida não tem apenas situações boas, também tem situações difíceis, mas são nestas situações difíceis que nós devemos ver a mão de Deus nos disciplinando. Devemos ter por caro o exemplo de Jó. Jó, quando sofreu dificuldades levantadas sobre ele, ele não praguejou. Ele disse: nu saí do ventre da minha mãe, não tornarei para lá. Deus deu, Deus tomou. Ele sabia que as circunstâncias poderiam ser interpretadas como a mão divina pesando sobre ele para o disciplinar. Em outro momento, quando até mesmo a sua saúde parece estar ameaçada, ele também não se intimida e ele não levanta a Deus nenhum tipo de blasfêmia. E ele diz: receberemos apenas o bem de Deus e não o mal. Jó é a figura bíblica que nos apresenta esta realidade que não pode nos escapar. Momentos de dor e de dificuldades são usados por Deus para nos disciplinar. Todas as vezes em que particularmente eu passo por situações difíceis, procuro conforto na pessoa de Jesus Cristo. Quando sinto dores, digo: meu mestre sofreu dores, como eu posso não querer sofrê-las? Quando sofro injustiças, digo: meu mestre sofreu injustiças, como posso eu não querer sofrer injustiças? Quando sofremos qualquer tipo de dificuldade, devemos procurar conforto na figura de Jesus, porque Ele, Deus encarnado, transitando nas ruas poeirentas de Jerusalém, Ele não se esquivou da dor, mas recebeu ela como um processo que deveria passar. Um outro personagem que nos estimula a termos uma paciência maior na dificuldade é o apóstolo Paulo, quando ele fala para uma de suas igrejas a seguinte expressão: olha, ninguém me atormente, porque trago em mim as marcas de Cristo. Todos nós, meus irmãos e irmãs, quando o fim chegar, apresentaremos a Deus um corpo marcado. E que tipos de marcas nós queremos ostentar diante daquele a quem daremos conta? Marca do egoísmo? A marca da mediocridade? A marca da inveja? Não. Apresentemos a Deus as marcas de Cristo, da paciência, da humildade, da serenidade. Portanto, tomemos para nós, este segundo remo para podermos transitar no curso da vida. Devemos receber a instrução e a disciplina de Deus.
Por fim, meus irmãos e irmãs, o nosso texto ele tem um objetivo que está descrito nesta terceira parte do versículo 20, que é o objetivo do conselho e da instrução. Eu vou repetir o versículo todo. Ouve o conselho, primeiro remo, e recebe a instrução, segundo remo, para que seja sábio nos teus dias por vir. E aqui, para mim, uma grande beleza neste provérbio, porque se parece bastante como um rio. A sabedoria, ela é descrita como algo fluido, como um rio. A sabedoria não é algo que você adquire hoje, porque o texto diz que ela será nossa nos próximos dias. Porque a sabedoria, ela não é um troféu que você possa mostrar para alguém, olha como sou sábio. A sabedoria não é uma aquisição. A sabedoria é um processo, é uma construção que fazemos todos os momentos em que decidimos não ser reativos às pessoas, que não sermos reativos às dores, todas as vezes em que ouvimos o conselho da palavra de Deus e que acolhemos as dificuldades como disciplina santa do Senhor para formar o nosso caráter cristão. Nós estamos no rumo da vida, neste grande rio que há de chegar e desaguar no grande oceano que é o nosso Deus. Devemos, portanto, pacificar o nosso coração. Tenha certeza que você está ouvindo bons conselhos de Jesus Cristo através da palavra de Deus. Tenha certeza de acolher a soberania de Deus, mesmo nas dificuldades, porque fazendo isso, você está transitando neste rio com sabedoria, que há de colher no final dos seus dias. Que Deus muito possa te abençoar. Amém.